É um texto que se encontra em Levíticos, capítulo 15, no versículo 1. Leia Levítico 15, todo o capítulo. É um negócio meio estranho, você não acha? O cara já está curado, mas para ele se tornar puro, para ele ter o direito de convivência social, familiar, novamente, no caso da lepra era isso. Eu não sei se aqui é impuro também é a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. O dano é menor, mas a questão da regra, daquilo que é puro, daquilo que não é, o cara fica sem aquela convivência com a família, ele fica totalmente tirado, né, fora daquele ambiente que é dele. E aí quando ele sara, ele ainda tem que ter essa coisa do sacerdote, essa, vamos dizer assim, autorização do sacerdote para retornar à sua convivência normal, familiar, né? Tá certo? Aí tem outros casos aqui de purificação. Quando do homem saiu sêmen, banhará o seu corpo com água, ficará impuro até a tarde. Versículo 16 de Levíticos 15. Versículo 18 diz: quando o homem se deitar com uma mulher, tal, saiu sêmen, então ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. E aí quando a mulher tiver fluxo, versículo 19, né, e sangue saindo do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar é a mesma, tudo a mesma regra. Ela está impura por 7 dias. Se você tocar nela, você fica impuro. Qualquer coisa onde ela tocar ou encostar, aquela coisa está impura. Tudo sobre o que ela sentar fica impuro. Então é isso. Tem que esperar terminar aquele período para ir até o sacerdote, para que o sacerdote use sua autoridade, né, faça propiciação por aquilo e declare: você agora está puro, pode voltar à sua convivência normal. O esquisito é que mulher, ela fica menstruada uma vez por mês, né? Normal. Você já imaginou? Imagina aí o que é viver sob a lei. Não te achegarás à tua mulher quando ela estiver com fluxo ou tiver um período menstrual, certo? Ela está impura. Aí algumas pessoas pensam assim: não, isso aí era só para que o homem não se tornasse impuro. Mas na verdade, dentro dessa regra, hoje nós percebemos algo interessante, que é bom a gente notar e divulgar, e alertar, ensinar, passar para as pessoas. É que o Senhor, na verdade, estava protegendo, de certa forma, a vida da mulher. Enquanto a mulher está na sua vida cotidiana normal, no seu ciclo normal, ela tem uma proteção, como se fosse um lacre interno, né? E quando ela fica no período menstrual, ela fica sem essa defesa. De forma que quando a mulher ela tem alguma relação sexual nesse período, ela tem, vamos dizer que 1000% mais de chances de contrair qualquer doença, qualquer coisa que seja transmissível pelo ato sexual, né? Ela pode contrair qualquer deficiência, qualquer problema, qualquer enfermidade passada pelo seu parceiro. Tá certo? Então é sempre assim: 7 dias, impuro no oitavo dia, né? Então é isso aí. No versículo 31 é que diz: mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Esta é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e aquele de quem sai o sêmen, né, tornando-se impuro. E da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com a mulher, no caso, no período de menstruação, impura. Aí a Bíblia, em ordem cronológica, pula de Levítico 15 para Levítico 18, versículo 1 ao 30, vai falar de leis morais, vai falar sobre a questão da imoralidade e sexual e também sobre a nudez. A expressão que inicia aí do versículo 1 ao 4, só do versículo 1 ao 4 já 2 vezes essa expressão aparece: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Preste atenção, me obedeçam, me escutem, pratiquem as minhas ordenanças, guardem os meus estatutos. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. Tá certo? Então, antes de dar instruções para o povo, o Senhor sempre começava assim, tipo: e disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Aí ele começa dizendo: eu sou o Senhor de vocês. Então, ele chama a atenção para quem está falando, para quem está determinando, para quem está instruindo o povo. E nesse capítulo aparece aí, eu acho que bem 6 vezes ao todo essa expressão. Ele diz para que o povo de Israel não procedam da forma como procediam os egípcios e da forma como procedem os povos ou as nações ali de Canaã, a terra prometida, a terra para onde o povo de Israel estava indo. E aí, no início, parece meio vazios, meio, fora de foco. Sobre o que está falando, não proceder como eles, em que aspecto, né? Aí quando você vai fazendo a leitura, aqui no versículo 5, é onde diz assim: o Senhor: obedeçam os meus decretos e ordenanças, repetindo, né? Pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. O homem que praticar os meus decretos, as minhas ordenanças, os meus mandamentos, esse homem vai viver por praticar
a minha lei, vamos dizer assim. E aí, queridos, aqui começa a ideia abordada por um doutor da lei, né, lá no Testamento: o que farei para herdar a vida eterna? Ai, quem é o meu próximo? Aquela história lá do bom samaritano. Jesus foi preciso, Jesus contar a história do bom samaritano. É aqui que começa a ideia sabe, se eu cumprir tudo que a lei me ordena, eu vou viver pela lei. O que ninguém fala aqui é que, se formos contextualizar, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, a lei, a Torá, ela não trabalha em hipótese alguma, em lugar algum, ela não fala sobre vida após túmulo. Ela não fala de vida eterna. O que, na verdade, o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: você vai ter uma vida boa, uma vida próspera, se você quiser obedecer os meus mandamentos. E, de outra forma, fica claro que você obedecendo e observando meus mandamentos, você viverá por eles. Fica subentendido que, se você não guarda os mandamentos e não observa as leis do Senhor, aqui para o povo, eles iriam sofrer o juízo de Deus, ok? Iriam sofrer o juízo de Deus, ou seja, não se trata de vida eterna, se trata de uma punição severa ali, onde eles iriam perder, inclusive, a vida, né? A expressão "eu sou o Senhor", muito forte aí. Então, não procedam como eles, guardem os meus mandamentos para que vocês vivam. Nós vamos ver isso repetindo lá na frente, né? Eu apresento para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a bênção para que vocês possam viver. Ok? Então, o texto que nós abordamos aqui não se refere de forma alguma à vida eterna. No Novo Testamento é que esse homem, né, o doutor da lei, já tinha uma interpretação particular, porque era algo que privilegiava os judeus. Então, eles achavam que, tipo, quem é o meu próximo? Meu próximo é um outro judeu. O samaritano não pode ser meu próximo. É um maldito, né? A concepção da época era isso. E com a relação que farei para herdar a vida eterna, ele estava se baseando nesse texto aqui, de Levíticos 18, versículo 5. Guarde minha lei, quem fizer isso, quem me obedecer e guardar meus estatutos, vai viver por ela, por minha lei. Né? Só que assim, é uma interpretação errada, porque aqui não está falando de vida eterna. Agora leia Levítico 18, capítulo todo. Versículo 6 de Levíticos 18 vai começar a falar dos pecados, das proibições, né? De relacionamento sexual, de casamentos, de entre parentes, de incestos até, tá bom? A partir do versículo 6 diz assim: ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Essa parenta próxima, eu busquei entender o que seria, ou do que se trataria. A primeira proibição, a expressão lá seria carne da sua carne, certo? Ou parenta da sua carne, né? Ou vamos dizer que fosse filho, neta, tá bom? Ninguém faça isso, ninguém poderá fazer isso, né? Manter a relação incestuosa aqui no caso, né? Com uma pessoa que é carne de sua carne, ou seja, filha, neta, etc. Versículo 7, vai falando, eu peguei um gráfico aqui sobre a definição, incestos, né, os tipos proibidos e seus devidos castigos, mas eu não vou falar dos castigos não, só das proibições, que é o que o texto aborda aqui. Bom, a definição de incesto: união sexual ilícita entre parentes consanguíneos ou proximamente relacionados. Pecado sexual, o incesto é uma forma agravada de fornicação ou adultério. Aberração social: o incesto, embora quase universalmente praticado, é também quase universalmente repudiado na opinião dos povos do mundo. O Antigo Testamento proibia relações sexuais de homem com uma mulher e a ele relacionada com algum grau de parentesco, né? Aí no gráfico aqui vai colocar, por exemplo, mãe, né? Madrasta, meio-irmã por parte de pai ou de mãe, sobrinho, neta, tia por parte de pai ou de mãe, nora, cunhada, mulher, uma mulher e sua filha ou neta, duas irmãs juntas, com a sogra, isso tudo aí é proibido. Você não pode se envolver sexualmente com a sua própria mãe, né, como eu citei aqui. Aí eu catei lá uma informação que diz que entre os magos, entre os persas, essa relação incestuosa era comum, né? E essas relações provavelmente também aconteciam entre os egípcios e entre os cananeus. Relação incestuosa com mãe. Depois vem a proibição de manter alguma relação ou casar-se com a madrasta, né? Aí você já começa a ver aqui um exemplo bíblico. Rúben, Absalão e um jovem da igreja de Corinto da época de Paulo. Contato sexual com madrasta, Levíticos capítulo 18, versículo 8, tá? Não pode. Nem praticar esse negócio assim ocasional, nem casamento, nem coisa nenhuma.
Mesmo depois que o pai morrer, pode não. É visto como um pecado grave. E a quarta e quinta proibição, você não pode manter relação com sua irmã, mesmo que seja por parte de pai ou por parte de mãe. Porque pode acontecer, por exemplo, eu fiquei sabendo há pouco tempo agora que eu tenho um irmão só por parte de pai, entendeu? Acontece, né? Por aí, imagine antes, quando lá no Oriente Médio, aqui no Brasil é monogamia, imagine lá que era poligamia, né? O cara podia casar com algumas mulheres, não só com uma. E lá, então, acontecia muito isso. De repente, o meu pai, ele teve uma filha com outra mulher, e lá do outro lado da cidade, de repente, a gente se conheceu, tá, vou casar com ela, ela é bonitona. Não, pode não. Ah, não, é só por parte de mãe, e o meu pai é outro, não funcionaria de jeito nenhum. Não pode, era proibido aqui, tá certo? Porém, um exemplo bíblico para você lembrar aqui, Abraão, depois passou a chamar-se Abraham, pai da fé. Ele casou-se com a sua meio-irmã, Sara. Sara era meio-irmã de Abraão. Isso foi comentado, está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 13. Ele casou-se com a meio-irmã, ou seja, era filha somente do pai dele, e não da mãe. E tem outro caso em que dois meio-irmãos se relacionaram, e foi um desastre. O Amnon, filho de Davi, com Tamar, filha de Davi, versículo 10, vai falar sobre não ter relações com sua neta. Acho que fica subentendido que a sua filha, né, já foi falado ali atrás, é carne de sua carne, então neta também, né, é proibido o casamento ou contato sexual com filha, e agora com neta também. Também mais uma aqui, proibido manter relação ou casar-se com a filha da mulher do seu pai. O quê? Não é meio-irmã aqui, se trata do seguinte, às vezes uma mulher divorciada vem com uma filha, seu pai casa com essa mulher e ela vem com uma filha, né? Então não pode casar. No caso, você não poderia casar com a filha, eu não poderia, no caso, casar com a filha da mulher do meu pai. Tá certo? Não poderia, madrasta, tá certo? Pronto, mais uma. Oitava e nona ou 10ª proibição. Tia por parte de pai ou por parte de mãe. A irmã da minha mãe, não. Irmã do meu pai, não também. Mas Anrão e Joquebede são os pais de Moisés. Eu encontrei até um erro no comentário teológico que eu vi lá, dizendo que Moisés tinha casado com a tia. Não foi Moisés. Não, Moisés, não. Foi o pai de Moisés, Anrão e Joquebede. Essa Joquebede, ela era tia do Anrão. Ela era irmã do pai do Anrão, né? Então, a Joquebede era tia do Anrão, mas casou-se. Eles se casaram e aí eles tiveram Moisés, Miriam e Arão. Tá certo? É isto aí. Mais outro aqui. Não te aproximarás para manter relação com a mulher do teu tio. Mulher do teu tio. Ela é aquela pessoa que a gente considera como tia. Casou-se com meu tio, seja tio, irmão de minha mãe ou irmão do meu pai. Ela deve ser vista como minha tia, né? Então entra naquela história de a mesma regra que eu falei há pouco tempo. Então você não deve também manter nenhuma relação com a sua nora. Quem é a nora? É a mulher do meu filho, vamos dizer. Nora é a mulher do meu filho. Mesmo que o filho tenha morrido, né? Ou que o filho tenha se divorciado dela, você não pode ter relações com sua nora. Tá onde? Isso é em Levítico 18, versículo 15, meu amado, minha amada. E versículo 16 vai falar da mulher do teu irmão, que no caso é a tua cunhada, né? E para esse caso aqui existe uma exceção na lei, né? Você não pode de jeito nenhum ter relação com a mulher do teu irmão, mesmo que teu irmão morra. Não, aí já entra uma exceçãozinha aqui, porque para a realidade da época tinha um negócio que eles chamam de lei do levirato. Essa é a exceção. Como é que é isso, a lei do levirato? Era caso a viúva, o seu irmão morreu e a viúva dele ficou sem filhos. É esse caso, ela ficou sem filhos, ficou sem alguém que desse continuidade à geração do pai. E aí o que essa mulher tinha que fazer? O irmão mais novo, né, teria que assumir essa mulher, ou poderia assumir essa mulher, e quando eles tivessem o primeiro filho, esse primeiro filho não seria registrado como filho desse irmão mais novo. Esse primeiro filho nascido seria registrado como filho do irmão que morreu, né, para dar lugar à herança e para dar seguimento à genealogia do irmão falecido. A lei do levirato fala isso aí. Seria uma exceção. Fora isso, seu irmão pode ter morrido, a sua cunhada pode estar divorciada, você não pode se achegar.